Muito bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês, nos meus cálculos, pela terceira vez. A bem da verdade, quarta vez, porque a primeira foi aquela em que, nesta sala precisamente, peguei a carteira da OAB. Isso já faz alguns anos, mas o tempo ele passa muito rápido, né? Então, nós devemos nos preparar para essas mudanças do tempo. E é por isso que a OAB, nestas palestras diárias, tem cumprido um papel elogiável. Preparar o advogado, né, que faz parte desta casa, para o tempo, com temas jurídicos, com temas não jurídicos. Em razão da minha agenda ser apertada, não tive ainda a oportunidade de vir falar para vocês sobre o direito tributário. E nas ocasiões em que estive aqui palestrando, falei sobre a outra matéria que leciono, que é a língua portuguesa. Ultimamente, eu diria que o tema, a temática da língua portuguesa tem se mostrado mais atraente em razão das novidades trazidas pelo acordo ortográfico. E, embora tenha também falado sobre as novidades do direito tributário, hoje falaremos sobre o português. E é um prazer para mim, sempre quando leciono a matéria respectiva, ver pessoas como vocês, que estão interessadas no aprimoramento da ferramenta que nos permite advogar, que nos permite transmitir o pensamento jurídico. Quem escreve bem, quem fala bem, quem transmite o pensamento com objetividade, estará sempre à frente. Esta é a ideia fundamental. Nós não temos uma profissão que prescinde do uso da palavra. Nós temos a profissão da palavra. Nós, da comunidade jurídica, devemos dominá-la mais do que qualquer outro profissional. Então, esta tarefa que Deus me incumbiu é uma tarefa que eu reputo importantíssima e de muita responsabilidade. Principalmente porque o nosso idioma é um idioma desafiador, é um idioma complexo, repleto de regras gramaticais, e tudo isso tem que ser transportado sem grandes novidades para o ambiente do direito. E nós denominamos este ambiente com as regras gramaticais de ambiente da redação forense. Eu até me recordo de uma ocasião em que o aluno me disse: Monsabag, eu gostaria de aprender redação forense, mas eu não quero utilizar nada da gramática, nenhuma regra gramatical, nada de ortografia, nada de acentuação, não me venha com regência, com concordância, crase. Eu falei, mas como? É impossível. Na verdade, o que é a redação forense, senão a nossa gramática aplicada no ambiente do direito? Portanto, nós aqui hoje sobrevoaremos algumas regras gramaticais e depois quero que vocês continuem um trabalho que é amplo, abrangente e quase que incessante de assimilação da nossa desafiadora gramática, que é a gramática da língua portuguesa. Se nós tivéssemos aqui 4 horas para falar sobre o nosso idioma, estas horas seriam insuficientes. Se nós tivéssemos 3 dias juntos aqui, e eu falando sem parar também,
se nós nos encontrássemos durante 2 meses também. O estudo do nosso idioma, ele é diário. Se você não conseguir este projeto, que ele seja semanal. Se você não conseguir ainda, que ele seja quinzenal. Mas você não pode deixar de prestar atenção ao nosso idioma, por uma razão muito simples. Poucas as pessoas, poucos aqueles da comunidade jurídica, isto é bastante grave, aplicam as regras gramaticais com precisão. Qual é o problema diante disso tudo? O erro se perpetua. Fazendo um paralelo, o erro transita em julgado. Você acompanha o erro e acredita piamente nele. Porque o fulano disse, o Beltrano confirmou e o Cicrano ratificou. Aliás, nunca é demais relembrar que devemos falar e escrever Cicrano. Sabe, mas por que eu falo ciclano? Não sei, é uma coisa só sua. Não tenho a menor noção. Note que aqui está um exemplo, quase numa metalinguagem do que eu acabo de comprovar. Todos falam ciclano. Sabe, eu não falo, parabéns, você é uma exceção. E quase sempre nós temos, infelizmente, acompanhado o rigor gramatical na exceção. Você é a exceção. Vocês são a exceção. Estão aqui hoje interessados em aprender algo que eu considero bem mais desafiador do que o direito. Quando eu estou em sala de aula lecionando português, eu chamo a atenção para esse detalhe. A matéria é muito mais desafiadora que a outra que leciono, que é o direito tributário, eu diria que o direito em si. Porque requer obstinação e requer curiosidade. Nas 3 vezes que aqui estive, bati nessa tecla. Só se aprende o idioma com curiosidade e com obstinação. A primeira palavra, curiosidade, ela é facilmente apreendida quando nós nos matriculamos em um curso de outro idioma. Sabe que vou aprender agora o francês, o inglês. Você é instado a fazê-lo porque há uma curiosidade. Essa curiosidade pode irradiar efeitos em outros desejos, como uma necessidade profissional, ou mesmo uma necessidade pessoal, você vai fazer uma viagem. Mas, minimamente, você está imbuído de curiosidade. E quando você tem curiosidade na assimilação de um idioma, nada o segura, nada o impede. Você aprende chinês, mandarim, precisamente. Você aprende árabe. Você aprende os idiomas mais complexos que o nosso, aliás. Porque você é levado pela curiosidade. Agora, não se aprende apenas com curiosidade, porque senão este desejo pode ser vencido pela complexidade das regras gramaticais do idioma. Você precisa ser um curioso obstinado. Em língua portuguesa, se não houver obstinação, você não dará um passo. Por quê? Porque nós temos um idioma que é repleto de regras, como eu já disse. Mas ele tem um universo vocabular extraordinário. Neste ano, precisamente, o léxico da língua portuguesa, léxico é o conjunto de palavras, né? Foi ampliado. E a ampliação ela tem acontecido durante as décadas e os séculos. Nós tínhamos aproximadamente 345 mil palavras registradas
em um compêndio, em um livro que é feito pela Academia Brasileira de Letras, chamado Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. A sigla é VOLPE. Eu disse tínhamos, porque até meados de fevereiro, o VOLPE estava na sua 4ª edição. Agora você vai a qualquer livraria e encontra logo na pilha de entrada o VOLPE na 5ª edição, com aproximadamente 349 mil palavras. Tivemos um acréscimo, portanto, de 5.000 palavras. Você sabe o que significa isso? Significa que seria muito interessante vocês prestarem atenção a este compêndio. Quem quiser adquiri-lo vai fazer muito bem para a sua família, para a sua vida. Porque aquela palavra dita, aquela palavra escrita, caso oferte dúvida, a dúvida deverá ser sanada no veículo oficial, que cuida da ortografia, em alguns casos, da prosódia, da pronúncia, que é o VOLPE. Você vai ao VOLPE e sepulta a dúvida. Ô Sabag, mas se eu não quiser adquiri-lo, eu posso ter acesso pela internet? Sim. Os meus alunos deixam lá nos favoritos no nosso computador, o site da ABL, o sítio da ABL, e acessam sempre que tem dúvida. Esse acesso é gratuito. Posso revelar para vocês a página, o endereço: www.academia.org.br academia.org.br, sem mistério, sem segredo. Só que há um dado relevante. Você acessando a página da ABL, você vai encontrar as palavras da 4ª edição. Porque a ABL não vai colocar a 5ª edição tão cedo, senão ela deixa de vender o compêndio. E, a bem da verdade, comercialmente, o produto é muito interessante. Porque da 4ª edição para a 5ª edição, nós temos a apresentação das palavras à luz do novo acordo ortográfico. Estamos bem? Então, aquela palavra modificada, você acessando a internet, você verificará a grafia antiga. E no VOLPE, manualmente consultado, até sugiro, se a biblioteca aqui da OAB não tiver adquirido, é uma ótima aquisição para todos nós advogados. Nós vamos pedir para o nosso tesoureiro da CASP, que é o Dr. Célio Luiz Bittencourt, que trata das compras dos livros lá na CASP. E provavelmente na livraria da CASP deve existir. É bem provável. E eu não estou aqui para tumultuar o financeiro. Mas eu acredito que a compra é assim para nós, porque, na verdade, quem tem o VOLPE são os professores, são os cursos, não é? Para que outros tenham acesso. E, como eu dizia, na 5ª edição, você vai ter as palavras que foram modificadas. Então, esta consulta, a 4ª edição, ela deve ser feita com cautela. Mas aí você deve estar pensando, ô Sabag, eu vou consultar o VOLPE sem a segurança, porque houve o acordo e tudo foi modificado. Como assim tudo foi modificado? Eu poderia dizer que quase nada mudou. Então, isto seria o que em linguagem popular se diz desculpa esfarrapada. Menos de 0,5% das regras
sofreu alteração. Menos de 0,5%. Com precisão cirúrgica, 0,45% das palavras. Em bom português, falamos 45 centésimos por cento. Quando vamos ler esses números dessa forma, temos essa pronunciação. Então, 0,45% das palavras. O restante permanece. E as regras de sintaxe, de concordância, de regência, de crase, a gramática como um todo, que é claro, não será consultada ali, mas numa gramática, permanece. Permanecem. Tudo continua. Só que algumas palavras que eu vou apresentar hoje, porque reputo esse momento muito oportuno para isso, algumas palavras foram modificadas e vai ser legal, você pode até confrontá-las. Então, estas observações, elas são importantes porque elas nos auxiliam no projeto. Que projeto é este? Se nós não temos um projeto de assimilação duradoura do idioma, este momento, por mais relevante que possa ser, ele se perderá no tempo. Porque a palavra, ela só consegue se perpetuar quando nós a visitamos mais de uma vez. A nossa memorização nas palavras, nas regras, requer uma revisitação. Então, a partir de hoje, eu ficaria muito feliz se você adotasse este projeto. É um projeto muito interessante, que inclui, como eu disse de início, a prática da consulta ao dicionário. Mas, Sabag, você não falou dicionário. Você falou Volpe. Mais uma observação importante. Os dicionários Aurélio, Wise, Michaelis, são importantíssimos. Eles registram as palavras e devem fazê-lo a partir do veículo oficial, que é o Volpe. Então, numa linguagem bem assim, crua e pouco técnica na língua portuguesa, e talvez muito técnica para nós no direito, eu diria que quando você vai ao Volpe, você está na última instância. Você está no STF. O Sabag, aonde você quer chegar? Ainda que o dicionarista adote uma posição contrária à do Volpe, ele não está impedido de fazê-lo. Vai prevalecer sempre o Volpe. Isso em concurso público. Lá na sua petição, sempre é o Volpe que prevalece. Sabag, eu posso encontrar disparidades? Claro. Os dicionários, muitas vezes, vêm com influências lusitanas, práticas que não são aqui adotadas e que foram transpostas para as palavras e a confecção delas. Então, eu diria que no escritório, você no favoritos lá da ABL, e com a cautela que foi aqui explicada, a modificação da 4ª para a 5ª edições, você vai estar muito bem acompanhado. Este projeto, então, até agora, eu diria que ele não é nada complexo. Consulta ao Volpe, consulta ao dicionário. Mas só isso? Não. Vocês devem revisitar a gramática. Vocês têm uma gramática em casa? Vamos ver aqui na plateia. Respondam sem medo, estamos juntos. E como a câmera só está me filmando, a sua manifestação não será oficialmente publicada. Então vamos lá. Quem aqui tem, e meus amigos câmeras, não mostrem a plateia. Quem aqui tem uma gramática em casa? Uma pergunta inicial. Quem tem uma gramática? Maravilha, a maioria. Excelente. Certamente, quem não levantou a mão está inibido, certamente. Porque a gramática em casa é obrigatória. Como assim? Uma casa sem gramática? Como assim? Aliás, eu até abro e fecho parênteses rapidamente. Uma casa sem livros, no plural, não tem o menor sentido.
o menor sentido, né? Eu venho de uma família muito grande, somos 9 em casa, são 8 homens e uma mulher. De fato, é algo bem raro nos dias de hoje, né? Mas somos uma família do interior. Eu nasci numa cidadezinha bem pequena de Minas Gerais, a cidade de Guaxupé, e vim para São Paulo estudar e trabalhar aos 17 anos, quando entrei na faculdade. E, desde pequeno, como a família era muito grande, nunca nós tivemos assim tantas possibilidades de diversão. É tudo complexo numa família grande. Mas havia uma diversão que era incentivada pelo meu pai, que é uma pessoa muito culta, e a diversão era um escritório gigante, com centenas de obras. Centenas. Desde as enciclopédias todas. Eu sou da época, e quando a gente fala época, dá a impressão que faz muito tempo. Não, faz pouco tempo. Mas eu sou da época da Barça. Vocês também. Qualquer consulta era na Barça. E a Barça demandava tempo, demandava curiosidade e obstinação, porque demorava, às vezes você não achava. E tinha que, em primeiro lugar, conhecer o alfabeto, porque a palavra estava naquele volume. Hoje, um clique permite que você tenha a informação, às vezes, de péssima qualidade. Lá, seguramente, a informação era de qualidade. Não é mesmo? Ela tinha um cunho enciclopédico. Mas eu falava da quantidade de obras, e o meu pai dizia, vocês querem viajar? Não é? Eu vim conhecer praia, Minas Gerais, há um dado geográfico, não temos praia. Né? Vocês querem viajar? Está aí o escritório. E eu ficava irritado. Mas como assim escritório? Eu quero viajar. Mas é engraçado como as lições paternas e maternas, enfim, as lições dos pais, elas se tornam verdades incontestáveis quando elas amadurecem, e sobretudo quando nós amadurecemos. Né? E naquele momento eu não percebia a importância daquelas palavras. De fato, as viagens nos livros, e mesmo irritado eu as empreendi, foram as melhores viagens que eu já fiz. As melhores. Porque quando você entra num livro, você tem uma possibilidade múltipla de enriquecimento. Então, como eu estudava gramática por conta, toda a vida gostei. Ali eu verificava quem escrevia bem, quem escrevia mal. E quem escrevia bem permitia a revisitação das regras, permitia que eu assimilasse. Além disso, nós temos a possibilidade no livro de ampliação do léxico. O que significa ampliar o léxico? Num universo vocabular tão desafiador como o nosso, nós vamos passar por aqui, por esta vida, e utilizar seguramente um pequeno rol de palavras. E há um universo convidativo. Só que como nós vamos ampliar com aquele projeto inicial, verificando aquela palavra diferente, indo ao dicionário, e aqui dicionário, porque qual a diferença entre o dicionário e o Volpe? No Volpe a lista, só lista. No dicionário nós temos a acepção, o sentido. Então, indo ao dicionário e pegando a acepção, e, se possível, transpondo-a para um caderno. Então, quando meu pai recomendava, e ele estava recomendando um projeto que eu hoje divido com vocês. Ele dizia, consulte o dicionário, acabei de recomendar. Leia, eu fazia desde pequeno. E, sobretudo, o que eu quero recomendar para vocês agora, amplie o vocabulário. Como era a ampliação? A pesquisa da palavra e o transporte para um caderno que poderia ser lido e revisto. Qual a vantagem disso tudo? A vantagem desse projeto é que nós teremos uma leveza na transmissão do pensamento. Por exemplo, quando você repete uma palavra numa petição,
numa sentença, um verbo, nós temos aproximadamente 11 mil verbos, você demonstra que não tem leitura. Aliás, um texto de 30 linhas já mostra quem é você. Os processos seletivos hoje de empresas, os mais modernos, não tem essa de análise de currículo, não tem essa de entrevista. Isso aí é a quinta fase. É a quinta. Primeira coisa, texto de 30 linhas. Em 30 linhas, você verifica muita coisa sobre a pessoa. Primeiro, se ela gosta do idioma. Dependendo do cargo, será fundamental o gosto. Segundo, se ela lê. Não é de interesse de muitas empresas a pessoa que não tem carga de leitura. Até porque quem lê, há uma magia. Escreve bem e fala bem. Então, eles têm interesse em quem lê. E quem lê, transporta para o papel. E, sobretudo, vão ver o arcabouço ideológico de quem escreveu. Dependendo do tema, eu consigo analisar posturas que podem ser convidativas ou não. Então, um texto de 30 linhas diz muito. Nós fazemos esse texto todo dia, é claro, no ambiente jurídico, peticionando. Não é mesmo? O juiz sentencia. Não é? E outras situações. De modo que o projeto, e eu insisto nele, vai ser o quê? Nós vamos consultar dicionário. E eu falava sobre a leitura, é fundamental, de livros jurídicos ou não, com o transporte de palavras para um pequeno caderno. E aí, voltando ao ponto em que estávamos, uma gramática. Existem várias gramáticas boas no mercado. Sabe que eu vou começar por qual? Por aquela que lhe aprouver. Aliás, estou usando um verbo erudito. Escrevi um artigo há poucos dias sobre esse verbo, ou melhor, sobre essa forma verbal. Faz pouco tempo um concurso pediu. Qual é o verbo que pode ser extraído da forma se isso lhe aprouver? De fato, vai pegar aquele que não conhece verbos. Temos 11 mil. Sabe que eu gosto muito de bater, cantar, brincar, fazer. Todos nós gostamos e sabemos. Em concurso, eles não têm interesse nisso. Querem só aqueles verbos pontuais. E na comunidade jurídica, essa forma é muito importante, muito inteligente. O verbo é aprazer. Aprazer. Fique à vontade. Eu convido para fazer parte da mesa o nosso conselheiro estadual de Marília, doutor Risoli. É um prazer poder dividir essa mesa com o senhor. Doutor Risoli é nosso conselheiro também, da região de Marília. Muito bem. Seja bem-vindo, doutor. Ótimo. Doutor Roselli, desculpa, Roselli. Seja bem-vindo, doutor. Fique à vontade. Podemos continuar? Muito obrigado e desculpa. O que é isso? Então, nós falávamos sobre este projeto que deve ser implementado por nós. A consulta a uma gramática. Há várias gramáticas que podem ser adquiridas, mas eu noto que vocês têm uma dificuldade até na escolha da gramática. Dependendo da escolha, o projeto poderá ser infrutífero. Nós temos gramáticas clássicas, algumas das quais nós consultamos nas escolas pelas quais passamos. Lá nós tínhamos o apoio fundamental dos nossos mestres. Eu estudei pela gramática do Domingos Pascoal Segala. Vocês se lembram da gramática do Segala? Maravilhosa, atualíssima, até o nome é pertinente, novíssima gramática da língua portuguesa. Continua nova. Só que é uma gramática, como eu digo, para quem é do pedaço. O que significa? Dependendo da sua trajetória, nos 2, nos 4, nos 6, nos 8, nos 10 anos anteriores. E eu me refiro a esse período, porque é o período que muitas vezes nos separou do apoio dos mestres a essa postura individual nossa. Dependendo da sua trajetória, você vai encontrar dificuldades. Então, o que eu quero dizer?
Talvez não fosse interessante você retomar o projeto pela gramática do Segala hoje, nem pela gramática do Celso Cunha, nem pela gramática do Evanildo Bechara. Citei aqui 3 nomes indispensáveis em qualquer encontro no qual se propõe a falar sobre português. Eu disse Segala, Domingos Pascoal Segala, Celso Cunha, Evanildo Bechara. Estamos bem? Há outros. Mas eu dizia, talvez não fosse interessante. Então, se você quiser dar um passo bem dado, você pode começar por uma gramática talvez mais simples e depois partir para os clássicos, que são indispensáveis. Eu costumo indicar nas minhas aulas uma gramática até muito utilizada pelos concursandos para revisar as regras, fazer provas. Eu sei que concurso não é interesse de muitos aqui, mas cumpre a missão, que ela é objetiva, ela é simples. É a gramática dos autores Faraco e Moura. Vocês já ouviram falar? Escreve-se desse jeito, olha, Faraco, F-A-R-A-C-O, Faraco e Moura. Chegando à livraria, pedindo a gramática do Faraco e Moura, você vai consultá-la e vai ver o visual como é mais simples. Agora, uma vez vencida a gramática do Faraco e Moura, uma vez vencida a consulta, que esta não se vence, ela é incessante, aos dicionários, uma vez ampliado o léxico, você já começa a ficar habilitado a consultar outras gramáticas. Eu falo isso por quê? Porque eu ouço os meus alunos dizendo, Sabag, comecei o projeto e fui a uma gramática clássica e estou desistindo do projeto. Como eu disse, português é só para pessoas especiais como vocês, só para pessoas curiosas e obstinadas. Não é como um livro de direito que você lê e termina. O português, dependendo do começo, você mal termina. Você para, você interrompe. E ainda pode ficar com sequelas. Pode falar, não gosto, vou trabalhar com a minha postura escapista, a minha postura substituísta. E essas 2 palavras já me fazem aqui lembrar de algo importantíssimo. Como assim postura escapista ou postura substituísta? Diante da dificuldade que o idioma nos impõe, nós temos adotado esta lamentável postura. Nós escapamos ou nós substituímos. Exemplo, você está confeccionando uma petição, um trabalho acadêmico, seja lá o que for, ou mesmo um bilhete, um e-mail, e você depara com uma palavra de difícil grafia. Qual seria a postura correta? Para tudo. Não importa prazo, nada. Para tudo. Abra o computador, de repente já vai estar aberto, vai ao favoritos, verifica a consulta no Volpe. Mas não basta a ortografia. Muitas vezes você vai ter curiosidade para saber a acepção, aí você abriria o dicionário. E também não basta a consulta, o ideal seria que você projetasse, porque uma vez não projetando, você vai se esquecer. É natural. E nós, diante desse pequeno desafio, mas é exatamente o que divide o curioso obstinado do substituísta. Tem nome, eu passei a denominar esta criatura de substituísta. E todos nós somos substituístas. Nós não enfrentamos esse desafio. Nós falamos, não escreva essa palavra, eu substituo. Exemplo, a palavra mau caráter, tem transitado em muitos textos, quando não em concurso. É uma palavra de grafia que não sofreu alteração. Como eu disse para vocês, 99%
Para mais das palavras não sofreram alteração. Mau caráter se escreve como? Mal, com U, contrário de bom. Hífen, obrigatório. Caráter, uma paroxítona acentuada. Acentuam-se as paroxítonas terminadas por R. Isso é uma regra. Por isso que eu acentuo mártir, hambúrguer e caráter. Acentuação é pura comparação. Tem regra, mas quem tiver vontade de comparar vai se sair muito bem. Mau caráter se escreve assim. Hífen, acento, mal com U. Sabe, mas eu não tenho dificuldade. Então deixe-me ver como vocês se saem. Faz pouco tempo, 2 concursos. E como eu vivo em sala de aula, de concurso, me permitam dividir as experiências. 2 concursos, um deles Polícia Civil de Rondônia e o outro Magistratura de São Paulo. Prova para magistratura. 2 concursos pediram o plural de mau caráter. De repente você precisa projetar. E aí você fala, não, eu vou me preocupar, Sabag. Lá no texto eu vou escrever o quê? Esses vagabundos. Qual é o seu nome? Você é um substituísta. Você perdeu de goleada. Você jogou a toalha. Você perpetuou o que muitos têm feito, que é não conhecer a beleza desafiadora do nosso idioma. Se você fosse ao dicionário, qualquer um, você vai encontrar a acepção, a grafia, naturalmente, que vai estar de acordo com o Volpe, e vai encontrar o sentido de mau caráter. Claro, só que no final, o dicionarista, ele premia. Porque ele fala, poxa, quem veio aqui é um curioso obstinado, merece um prêmio. Vou ensinar a este curioso que o plural de mau caráter é. E aí ele joga o plural. Está lá no nosso dicionário. Então vamos ver como vocês se saem. Mais uma vez, será uma coisa entre mim e vocês. A propósito, não podemos falar entre eu. Isso é erro grave. Com a preposição entre, o pronome será sempre oblíquo, entre mim e vocês. Então, uma coisa só nossa. Vamos tentar fazer juntos o plural de mau caráter? Vamos, tentem, sem medo. Vamos lá. O mau caráter. Os maus caráter. Então, mal vai virar o quê? Vamos por partes. Mal vai virar o quê? Maus. Excelente. Essa é a parte mais fácil. Agora você mostra se está com a consulta em dia. Caráter, no plural, é caracteres. A palavra vai ficar bem estranha, mas é assim que devemos falar. Naquele bairro, há vários maus caracteres. Sabag, prefiro vagabundos. Não prefere. O português é para o curioso e é para o obstinado. Esta é uma palavra que já indica. Só sobrevive quem detém a curiosidade e a obstinação. É claro que quando nós temos essa formação, tudo se explica pela etimologia. Etimologicamente, a palavra caráter pode também ser grafada como caractere. Tanto é que na linguagem daqueles que lidam com a informática, há uma preferência pelo termo caractere com relação ao termo caráter. Eles lá dizem caracteres. E nós também, em algumas obras jurídicas escritas por aqueles que há muito adotam e adotaram o projeto, nós vamos encontrar esta palavra, os caracteres do Instituto Jurídico. Quer dizer, o caráter, os caracteres. Então, vocês podem, sim, ler obras jurídicas escritas por aqueles que estão no projeto. Não são todas. Pelo contrário, são algumas. E vocês vão reconhecer
quando passarem a adotar o projeto. Terão a familiaridade. Opa, ele estuda, opa, ele sabe isso daqui, ele sabe que não pode aquilo. Então é uma comunidade secreta, fechada e pequena. Vocês hoje são convidados a fazer parte desse grupo seleto, que é o grupo que conhece português na comunidade jurídica. Estamos bem? Eu citei esse exemplo de ortografia, mas há vários outros exemplos, para mostrar que sem curiosidade e obstinação nós não avançaremos. Mas eu insisto ainda, para mostrar para vocês, ainda que superficialmente, que a consulta a um dicionário, a uma gramática, ao Volpe, vai permitir a nossa evolução na transmissão oral do pensamento. Nós, como advogados, poderemos fazer defesas orais. Todo dia fazemos reuniões com o cliente. Todo dia precisamos falar com alguém da comunidade jurídica ou não. Você dominando a palavra, tudo será mais simples. Você falará menos, escreverá menos e transmitirá mais. A bem da verdade, falar muito, escrever muito, é para aqueles que enfadam muito. Aliás, há um dito popular: quem muito fala, quem muito escreve, muito enfada. Muito enfada. Eu tenho ascendência árabe e desde pequenininho, meu pai já dizia, que é uma máxima árabe, né? Nós nascemos com 2 olhos, nascemos com 2 ouvidos, nascemos com 2 narinas e com uma boca. É para falar menos. Para falar menos. O que essa máxima quer dizer? Que quem muito fala, se não estiver no projeto, muito erra e muito enfada. Então, a ideia é que até a transmissão oral do pensamento, jurídico ou não, seja aprimorada, se você adotar as dicas que eu estou recomendando. Que são dicas de amigo, né? Às vezes até em sala de aula eu não consigo passá-las. Lá nós temos propósitos, aqui eu já consigo. Então notem, no dicionário, depois das palavras, e até no Volpe, nós vamos encontrar menções à prosódia. Escreve-se a palavra, e quando a palavra ela desperta uma curiosidade, o lexicógrafo, o dicionarista, mostra como se fala. Há um símbolo com 2 barrinhas assim, e ele coloca dentro das barrinhas a pronunciação. Exemplo, a palavra subsídio. Subsídio. Muito bem, essa palavra significa auxílio, suporte. No dicionário e no Volpe, nós vamos ter a dica do lexicógrafo, do dicionarista. Depois da palavra, nós vamos ter 2 barrinhas, e dentro das barrinhas, o S sibilante. O som, como se fosse de 2 S's. Ele coloca 2 S's, não indicando que devamos escrever com 2 S's, não tem sentido. Que devemos falar. Então, vamos falar subsídio. Ô Sabag, mas por que eu falo subsídio? Não sei, é uma coisa só sua. Mas não é você que fala. 99%, 98%, 90%, a TV, os repórteres, jornalistas. Não se sinta mal. Português, como eu disse, é para um grupo bem seleto. Bem seleto. E, aliás, quando você estuda, você não vai adotar postura persecutória. Isso é deselegante e vai fazê-lo chato. Nós vamos adotar o que eu tenho chamado de correção defensiva. O que é correção defensiva? Você estuda, não precisa divulgar.
Mas caso seja incomodado, importunado, e, por que não dizer, desafiado nesse projeto de transpiração, que é o projeto de aprender o idioma, você pode educadamente mostrar que não é assim, que é assado, educadamente. Porque há um limite muito tênue entre a correção inoportuna e a correção oportuna e, portanto, educada. Eu falava sobre correção defensiva, indicando exatamente isso. Não vamos ficar corrigindo. Também aquele que disser subsídio, não vamos considerá-lo menos. Não é por aí. Isso não significa tanto. Significa que ele não adota o nosso projeto. Mas nós falaremos subsídio, subsidiário. Só que a palavra é como um passarinho que sai da gaiola. Depois que saiu, ele não volta mais. Então você tem que se policiar para não falar acidentalmente, porque depois não há recurso. Então nós vamos treinar, que tal começarmos aqui? Vamos treinar? Mas você tem que ouvir o colega do lado, porque a assimilação é também auditiva. Vamos falar umas 2, 3 vezes? Qual é a palavra? Subsídio. Vamos mais uma vez, qual a palavra? Subsídio. Maravilha. Este é um exemplo. Há vários exemplos. Agora estamos aí em época de competição. Daqui a pouco teremos Copa do Mundo. Daqui a pouco teremos Olimpíadas. Toda hora aparece a palavra, lamentavelmente dita por repórteres, que assim como nós, devem estar com português em dia. E muitas vezes não estão. Dizem o quê? Que se bateu um recorde. Um recorde. Mas chame a professora de inglês. E até ela passará mal. Porque não existe isso em inglês. Ré, o americano, o norte-americano não consegue fazer isso. Ele não consegue fazer esse som. Ré, ele não consegue. Nós levamos muitos anos na infância para aprender a fazer esse som. Ele não consegue. Se é que existe, pode ser que se fale record. Agora, o que nós temos no idioma é recorde. Recorde. Mas sabe que fica pesado? Não me venha com balança. Fica correto. Você só vai falar recorde. Bateu-se um recorde. Bateram-se 2 recordes. Porque é a única palavra que existe. Quando você muda a tonicidade da palavra, você, não autorizadamente, transforma palavras oxítonas em paroxítonas, em proparoxítonas, etc. Chamamos isso de silabada. Você não pode fazer silabada. Então, vamos falar recorde. Treinando comigo umas 2 vezes. Qual a palavra, gente? Recorde. Mais uma vez, qual a palavra? Recorde. Há vários outros exemplos. Me permitam revelar um terceiro, para que a gente rapidamente revele as novidades do acordo. Existe uma palavra difícil, que, aliás, ao ser encontrada no texto jurídico, bastante comum, deve ser consultada, em primeiro lugar, e ao consultar você ganha o prêmio da pronunciação. A palavra, eu poderia até registrá-la ali, com a permissão de vocês, posso registrá-la? Então vamos lá, porque se eu a disser, vocês já terão o gabarito. Estamos bem? Vou escrever com letra bem grande. Estão enxergando bem? Vocês vão prometer algo para mim, tá bem? Vocês não vão falar. Não vão falar por enquanto. Tá bem? Esta palavra é uma paroxítona. As paroxítonas
são aquelas cuja sílaba tônica vem a ser a penúltima. E a paroxítona terminada por L, ela é obrigatoriamente acentuada. Por isso que nós acentuamos túnel. E acentuamos esta palavra. Sabe qual é o problema? O problema é que nós a utilizamos, às vezes, bem no texto jurídico, mas ao falá-la, falamos mal. Qual é a acepção desta palavra? Isso aqui significa inevitável. Inevitável. Então falamos que o caso fortuito é isso aqui. É inevitável. Aliás, abrindo e fechando parênteses, podem me olhar um pouquinho. Qual é a câmera aqui? Aquela? Caso fortuito. Uma palavra trissílaba. Fortuito. 3 sílabas. Assim como gratuito. Sabag, não posso falar gratuito? Não, não. Você vai transformar uma palavra de 3 sílabas em 4. Por sua conta e risco. Então vai ser uma coisa só sua mesmo. Então, caso fortuito, gratuito, curto-circuito, jamais circuito, circuito. Devemos saber a separação silábica e a pronunciação. Voltando aqui. Já dei o tempo para você refletir. Querem tentar? Sem medo. Estamos juntos? Vou voltar ali para a mesa. Sem medo. Estamos juntos. Você falar equivocadamente não vai produzir nenhum efeito. Até porque a dica de português, ela não tem prazo de validade. Você vai aprender agora e vai passar para seus filhos, seus netos. Talvez uma dica de direito seja esquecida, mas essa não. Podem falar. Como se fala? Inexo? Mas não é inexo? Mas, gente, só pode ser inexo. E eu estou identificando que muitos acertaram quando disseram inexorável. Em qualquer dicionário, depois daquela palavra, vem 2 barrinhas. E dentro delas, a letra Z. Mostrando que você tem que falar inexorável. Sabe por que eu falo inexorável? Não sei, mais uma coisa, só sua. É normal que a gente fique assim, receoso. Tem até aluno que fala, Sabag, nunca mais vou conversar com você. Nunca mais, tem alunos já mais radicais que dizem, nunca mais falarei nada. Que isso? A aprendizagem, ela é algo salutar. O grande problema é a escuridão. É o desconhecimento. A luz, ainda que venha no amanhã, ainda que venha tardiamente, ela é sempre bem-vinda. Será sempre bem-vinda. Então o problema é você não conhecer. Conhecer é algo bem-vindo sempre. Então vamos falar inexorável treinando 2 vezes. Comigo, qual a palavra? Inexorável. Qual a palavra, gente? Inexorável. Inexorável. Sabag, vou adotar essa palavra até no meu cotidiano. Vou chegar à minha casa, vou falar para minha esposa que tal postura é inexorável. Prestem atenção, há algumas palavras que fazem parte da linguagem erudita e que, se forem transpostas para o discurso oral, podem tornar o diálogo muito carregado. Então, nós devemos sopesar, utilizando a palavra no ambiente apropriado. Tá bem? Então, você, é claro que não vai ficar trabalhando com essas palavras assim, porque o discurso vai ficar muito carregado.
Estamos bem? Mas é uma palavra própria do discurso jurídico, inexorável. Há várias outras, mas eu aqui já apresentei essa pauta. A pauta da ortografia, a pauta da pronunciação. E só também para registrar, muitos aqui estão acertando. É porque já estavam em outras palestras. Estão pensando que eu não sei. Muitos se enganam porque eu tenho memória fotográfica. Guardo muito bem vocês. Estamos bem? Então notem, eu agora, em razão até da exiguidade do tempo, já me sinto à vontade para mostrar um pouquinho sobre as novidades. É claro que no momento oportuno vocês poderão estudar comigo, e aí teremos aulas de ortografia e acentuação, e lá tempo suficiente para abrir as regras. Digamos que aqui eu darei a vocês um tira-gosto. O prato principal poderá ficar para uma consulta na gramática, ou mesmo para uma aula comigo num futuro. Qual é o tira-gosto? A modificação que se deu na ortografia e na acentuação foi pequena. Tá bem? Digamos que a aula de acentuação é a mesma. Eu continuo com a aula de acentuação. Só que em determinados momentos da aula isso mudou. Então não pensem vocês que uma paroxítona terminada por L deixou de ser acentuada, porque continua tudo normal. Só alguma coisa mudou. Então, com base nisso, você já fica mais relaxado. Sabag, eu achei que tudo tinha mudado, eu até me mudei. Tem um aluno que até justificou, olhando para a queda do trema, porque o trema caiu, exatamente buscando a uniformidade com Portugal e com os países que lidam com o nosso idioma, adotando-o. Mais aproximadamente 240 milhões de pessoas. Português é a terceira língua do Ocidente, né? Perde para o inglês e para o espanhol. Do Ocidente é a terceira língua. Muita gente fala português. Língua portuguesa. Né? E o que acontece? O aluno até falou, caiu o trema, não é, Sabag? Caiu o trema. Vamos escrever frequência sem trema, com acento circunflexo. Porque é uma paroxítona terminada em ditongo. Esta é a regra que não mudou. O trema caiu. Vamos escrever consequência sem o trema, com acento circunflexo. Vamos escrever quinquênio sem o trema. Ou melhor, sem os dois tremas, mas com acento circunflexo. E vamos falar quen. E até mesmo a palavra linguiça. Sabag, estou autorizado a falar linguiça? Não. O que caiu foi o trema. A pronunciação permanece, à semelhança de Portugal, que já não usava o trema. Esta é uma novidade. Sabag, mas eu posso utilizar o trema até dezembro de 2012? Pode. As duas grafias são aceitas. Até dezembro de 2012. A partir de 1º de janeiro de 2013, se você utilizar o trema, a palavra será acentuada erradamente. Estamos bem? Qual a importância disso para concursos, para vestibulares, para textos oficiais? A importância é máxima. Você pode utilizar ou pode suprimir. Temos uma postura democrática até 2012. Estamos bem? Só que, por exemplo, se um vestibular, se um concurso, no edital, discriminar que a matéria ortografia e acentuação, as matérias serão solicitadas de acordo com o acordo, aí você é obrigado a suprimir o trema. E alguns vestibulares e concursos já estão fazendo.
Eu, por exemplo, já não uso trema em minhas aulas. E nem nos meus livros. Todos que saíram em 2009 já saíram atualizados. Estamos bem? Sabag, posso também suprimir? Pode. Recomendo. Deve. Não vai doer se nós tirarmos o trema. Estamos bem? Esta é uma dica. Agora, só houve a mudança no trema? Claro que não. Ainda na matéria acentuação, alguns verbos que recebiam o acento circunflexo em determinadas conjugações, nos famosos hiatos, que são aqueles encontros de duas vogais, em cuja separação silábica elas se afastam, alguns verbos não mais serão acentuados. Você se lembra deles? Crer, dar, ler e ver. Não o verbo no infinitivo, mas em algumas conjugações. Quais as conjugações? Em terceiras pessoas, do presente do indicativo e do presente do subjuntivo. Você se lembra? Crê em, dê em, lê em e vê em. São palavras paroxítonas em que há um hiato e palavras de sílabas. E nós, antes do acordo, colocávamos o chamado chapeuzinho. Acento circunflexo no primeiro é. Estamos bem? Depois do acordo, não mais. Vamos escrever crê em, lê em, vê em e dê em, sem um acento circunflexo. Estamos aqui em São Paulo, os dois grandes jornais do nosso estado, Folha de São Paulo e Estado de São Paulo, já adotam o acordo. Particularmente a Folha tem feito algo, a meu ver, elogiável. Tem colocado os títulos das manchetes propositadamente com palavras que foram modificadas, para que o leitor estude. Estude. Então você vai notar lá verbos como estes, já sem o acento circunflexo. Ô Sabag, então foram só esses verbos que modificaram estas situações de hiato? Não, não. Nós temos os encontros do O e do outro O. Em palavras de sílabas também, como voo, em razão do episódio recente e triste que presenciamos, esta palavra tem transitado em abundância na mídia, escrita e falada. Voo, não mais, recebe o acento circunflexo. Estamos bem? E as outras, enjoo, não é uma palavra já trissílaba, também não recebe o acento circunflexo. Abençoo, também não. Sabag quer dizer que na queda do circunflexo, é isto? É isto. Crer, dar, ler, ver, voo, enjoo. Eu estou aqui dando uma aulinha de português verbalizada. Só consigo fazer isso para uma plateia inteligente, como a de vocês, que acompanha a explicação sem lousa. Porque, pedagogicamente, uma lousa seria importante, mas aqui estamos num bate-papo. Então, vocês acompanham, sem problemas. Agora, há algo fundamental. Eu falei crer, dar, ler e ver. Ver é o verbo que significa enxergar. Eu falei vir? Não. Vir é outro verbo. Vir significa chegar, aproximar-se. Aonde eu quero chegar? Com o verbo vir, na matéria acento diferencial, não houve modificação. Como assim acento diferencial? Você se lembra disso? Na petição inicial, qual é o verbo que aparece de cara? O verbo vir. O autor vem. E quando temos mais de um autor, você escreve vem, normal, V, E, M de Maria, e você coloca
o acento circunflexo. Se na petição inicial, em que há dois autores, se você escrever vem sem um acento circunflexo, Sabag, é só um chapeuzinho. Não, não. Você certifica que não estuda acentuação. Certifica, fala, ó, não estudo, estou distante da gramática, também não tenho interesse em me aproximar dela. Então, nada de chapeuzinho. Aquilo ali são horas de estudo para quem está no nosso projeto. Então, nós vamos valorizar. Portanto, o que eu disse, com o verbo vir, tudo continua. O acento diferencial continua. Ele vem sem um acento circunflexo. Eles ou elas vêm com acento circunflexo. Porque, de repente, você acharia que também desapareceu esse acento circunflexo. E ele continua. Por falar em acento diferencial, que é exatamente a supressão e omissão em alguns casos, tivemos a supressão do acento em várias situações. Você se lembra do verbo parar na terceira pessoa do singular? Eu paro, tu paras, ele para, no tempo presente, do modo indicativo. Quando a gente escrevia ele para, ou ela para, nós colocávamos um acento agudo. Ele para, nesta sílaba pá, havia o acento agudo. Estamos bem? Até o aluno falou, Sabag, o que aconteceu? Eu falei, desapareceu. Porque antes nós utilizávamos para diferenciar o verbo da preposição para. Luto para viver. Este para aqui não é verbo, é preposição. Então antes havia o tal acento diferencial. Quem fazia prova de concurso, nossa, toda hora caía isso. Para você colocar o acento no verbo e não o colocar na preposição. O que significa a queda do acento diferencial em alguns casos? Significa que nós vamos escrever para verbo e para preposição sem acento. Aqui eu costumo fazer uma crítica. Embora pareça facilitadora a mudança, há uma situação limítrofe que poderá mexer conosco. Imaginem a frase, ele para, verbo parar, para ver. Ele para ver. Vocês são inteligentes, estão antevendo o que eu quero dizer. Ele para ver. Na nova ortografia e na nova acentuação, nós teremos duas palavras idênticas, que são, sim, gramaticalmente falando, com classes diferentes. Ele para ver. Para. Só que o primeiro é verbo, o segundo é preposição. O computador vai mandar eliminar um. Essa questão do computador... O computador vai mandar eliminar um. Na verdade, o computador ele não costuma indicar a supressão. Mas eu tenho dito, muita atenção, porque os computadores podem não estar atualizados com as novas regras, e muitos não estão, e eles têm mantido o trema. Se você desejou suprimir, não é? Até 2012 tudo beleza, mas eles têm mantido. Então, se você está suprimindo, é melhor suprimir. E eles têm mantido, e até numa correção ele colocaria também esse acento gráfico. Mais uma vez eu insisto, se você quiser utilizar até 2012, tudo bem, mas se quiser suprimir, acabou. Outros acentos diferenciais sumiram, como do pelo, da penugem, e o pelo preposição. Vamos escrever pelo de penugem e pelo preposição sem um acento circunflexo. A questão da pera, a fruta, pera. Pera havia o acento circunflexo, para não confundir a palavra com uma preposição arcaica, pera, que significa para em linguagem arcaica. Pera, hoje, a fruta. Pera não tem mais o acento circunflexo. Talvez a fruta não nos interesse lá no dia a dia do escritório. Mas a palavra polo, esta interessa. Polo.
significando lado, lado, extremidade. Todavia, a palavra polo recebeu o acento agudo, para não haver confusão com a palavra polo, polo, que é algo diferente, indicando uma ave, um falcão, que tinha acento circunflexo. Agora, tanto a extremidade, quanto o jogo, não temos o polo lá aquático? Quanto esse falcão, tudo é P-O-L-O, sem acento. Nos meus livros eu só escrevo polo ativo, da relação jurídico-tributária, sem o acento. Podemos já adotar hoje no escritório, tudo polo sem acento. Estamos bem? Há outros acentos? Sim, mas eu estou mostrando as principais regras. Aqui estão algumas dicas de acentuação. Agora, o que vocês devem saber é que alguma coisa mudou na ortografia. Quando eu digo ortografia, basicamente me refiro ao hífen. Vocês se lembram do hífen? Vocês se lembram? Aquele risquinho, aquele tracinho. Antes do acordo, já era caso para manicômio. Nós passávamos mal, não conseguíamos. Após o acordo, a situação piorou. Temos dito que é o calcanhar de Aquiles, que é o desacordo do acordo. Mas vale a pena apresentar a matéria, ainda que de forma incompleta, mas oportunamente lúdica a vocês. Toda a vida eu ensinei uma regra de hífen, uma. Há várias. Eu ensinei uma, que é muito importante para nós, por meio de um recurso musical. Embora seja uma, ela é bem abrangente, nos auxilia muito no escritório, vai tirar dúvidas quanto à palavra contramandado, infracinato, extraoficial, palavras nossas. Então, se vocês me permitirem, eu posso revelar essa espécie de canção aqui. Necessariamente, a canção ela foi modificada com um acordo. Nós cantávamos de outro jeito. E em casa eu tive que bolar musicalmente todo um projeto de alteração. Acho que ficou aceitável. Vocês querem conhecer a canção? Querem? Mas vocês têm aí como escrever? Então, deixe-me dizer antes. É assim. Antes de escrever, prestem atenção. Há uma série de prefixos que serão ditos a vocês agora, e por que não dizer ditados, vocês vão registrar. E depois desses prefixos, em um verso, há uma regra, e depois nós cantaremos, e vocês terão uma regra, e vão perceber que se nós tivermos obstinação, nós vamos vencer também o hífen. Então vamos lá. Podem abrir aspas, porque se trata de uma música. Se quiserem um nome, seria o quê? Música do hífen. Música do hífen. Hífen é uma palavra paroxítona terminada por N de navio e ela é obrigatoriamente acentuada. Tá legal? Parabéns. Então, vamos lá. Primeiro verso. Então, vamos lá. Proto é um prefixo. Proto. Eu acho até que a gente pode se valer da escrita. Vamos. Proto, extra, pseudo, semi. Proto, extra, pseudo, semi. Então vamos lá. Proto, extra, pseudo, semi. Vocês estão vendo que são prefixos. Nós confeccionamos várias palavras com extra, com pseudo, com semi. Estamos bem? Primeiro verso. Só que aqui, ao final, podem aproximar a imagem. Isso, obrigado. Aqui, nós vamos colocar uma sílaba para ajudar a musicalidade. Proto, extra, pseudo, semi, mi. Mi. Próximo verso. Infra,
supra, infrasupra. E aí mais um recurso musical. Pra. Veja que no segundo verso, dependendo da regra que vai aparecer em instantes, podem mostrar aqui, nós vamos aprender a escrever supracitado, supramencionado, infraassinado. Estamos bem? Então, legal. Proto, extra, pseudo, semi, infrasupra. Intra, neo, ultra. Intra, neo, ultra. Então, a regra que vai aparecer daqui a pouquinho vai permitir o quê? Que a gente saiba escrever palavras com esses prefixos. Ultrassom, por exemplo, né? Ultrassom e outras tantas aqui. Contra e alto. Contra e alto. Aqui um recurso musical, to. Então, por este verso, nós teremos condições de escrever contra indicação, auto escola, não é mesmo? Ótimo. Agora, o próximo verso vai mostrar já a regra. Os prefixos desta regra são estes. São todos os prefixos que existem? Respondam para mim, são todos? Não, é uma regra. Uma, mas ela ajuda bastante. Tá? Contra e alto, to, levam hífen, paroxítona terminada por N de navio. Levam hífen. E aqui mais um recurso musical. Fen. Próximo verso. Antes de. Antes de H. E aí você já está na nova regra. Antes de H. E idêntica vogal. E idêntica vogal. Sabag, esta regra foi atualizada, sim. Então seria muito legal você abrir parênteses e escrever acordo. Para você perceber que ela está atualizada com o acordo. A música foi atualizada. Então, tente você perceber palavras sem mim. As palavras que se iniciam por estes prefixos vão levar o hífen antes de H. E idêntica vogal. Então, antes de nós apresentarmos a música, que tal percebermos já as correções? Você pega, por exemplo, a palavra pseudo-herói. Só me observando, vendo como é fácil. A palavra herói não começa com H? Hífen obrigatório. Viram como é legal? Vou dar 4 segundos para você escrever. Pseudo-herói. Vamos lá. Pseudo-herói com hífen. Beleza? Vamos nos divertir mais. A palavra contraindicação. Contraindicação. Segurem-se, porque esta palavra, antes do acordo, era grafada de uma forma. E depois passou a ser de outra. Vamos ver se vocês vão perder o medo e vão escrever corretamente. Só vai haver o hífen se a palavra posterior começar com H, indicação começa com a vogal I. Ou idêntica vogal. Como assim idêntica vogal? Contra. É um prefixo que termina por A. Indicação é uma palavra que se inicia com a vogal I. Então, não vai haver espaço para o hífen. Contraindicação, escreve-se junto, sem o hífen. Isto foi modificado. Modificado. Você pode escrever contraindicação tudo juntinho,
Só que depois você tem que escrever acordo, para você perceber o que mudou. Isso mudou. Contraindicação, tudo junto. Logo depois você vai escrever acordo. Estamos bem? Estamos bem? Agora notem, vamos deixar aqui a nossa sala e vamos deparar lá fora com uma autoescola. Auto. Só vai haver o hífen se a palavra posterior começar com H. Ou se houver idêntica vogal. Raciocinando comigo, auto. A vogal que termina é O. Escola, a vogal é E. Parabéns. Se não se trata de idêntica vogal, autoescola, que antes era grafada com o hífen, agora vai ser grafada tudo junto. Autoescola, tudo juntinho. Vocês têm que escrever autoescola junto e colocar a palavra acordo entre parênteses. Estamos bem? Sabag, não acredito que eu consigo peticionar hoje com propriedade. Consegue. Infra assinado. Respire. Durante 4 segundos você consegue sem mim. Infra assinado. Não posso ajudar mais. Infra assinado. Não posso ajudar mais. Não posso. Não posso. Vamos. Aqui nós temos idêntica vogal. Infra assinado. Hífen obrigatório. Na verdade, este hífen já existia. Então, infra-assinado, você vai escrever com hífen e não vai colocar a palavrinha acordo, porque isso já existia. A regra antiga já permitia. Agora, só para vocês perceberem como essa regra pode ajudá-lo no escritório também. A palavra contramandado. Podem me olhar um pouquinho. Contramandado, só nós utilizamos. E por quê? Nós errávamos. Não se justifica. Contramandado, olha aqui o prefixo contra. Pela regra nova, só vai haver o hífen se a palavra posterior começar com H ou idêntica vogal. E a regra anterior mostrava algo que também afastava o hífen, porque você está vendo que não há espaço para hífen. Então, olhando para mim, como se escrevia e como se escreve contramandado. Falem com autoridade. Tudo junto. Parabéns, isso não mudou, não sofreu alteração e toda a vida contramandado é junto. Ah, Sabag, mas isso não vai contaminar minha petição. Claro que contamina. Principalmente se quem a ler estiver no projeto. E muitos estão, que estudam conosco. Então, a cada dia a gente leciona, convida. Sempre há os participantes do projeto. Então, pega mal, você perde a autoridade. Contra a fé. Contra a fé. Percam o medo e falem com autoridade. Tudo junto. Tudo junto. Nunca teve hífen e continua, podem observar a regra, continua não o tendo. Contra a fé, tudo junto. Sabag, eu já consigo me divertir no escritório? Já. E agora você vai dividir o recurso lúdico com a família, porque nós vamos cantar. Podemos cantar aqui na OAB? Pode. Mas aqui é um local assim sério. Mas a música é séria. A música é séria, porque não? Então vamos cantar aqui. É o seguinte, isso daqui é uma representação em português, em língua portuguesa, de uma canção de roda da nossa infância. Quem a conhece? Atirei o pau no gato. Estamos bem? E você vai ouvir agora a canção e vai entoar em casa e depois em provas, no escritório sempre. Prestando atenção à música. Seria assim. Proto, extra, pseudo, semi, mi, infra, supra, pra, intra, neo, ultra, contra e alto, to, levam hífen, fem,
antes de H e idêntica vogal. Aí, gente. Ótimo. Não sei se você percebeu que há uma pausa aqui. Eu acho até interessante você registrar assim, olha, pausa. Senão você vai contaminar a canção. Vamos então mais uma vez agora com mais vibração, hein? Vamos lá. Proto, extra, pseudo, semi, mi, infra, supra, pra, intranel, ultra, contra e alto, to, levam e fem, antes de H e idêntica vogal. Vamos corrigir. Na verdade, au, essa pausa, na verdade, ela é mais apropriada aqui, né? Porque a gente fala, levam e fem, antes de H e idêntica vogal. Então, olha, joguem essa pausa para aqui, ó. Aí vai ficar super legal. Estamos bem? Verifiquem que esta é uma regra, mas você percebeu que o hífen não é tão complexo assim. Eu tenho ainda uns 2 minutinhos antes de nós nos despedirmos. Eu quero só mostrar o que mais chocou no ambiente do hífen a todos os usuários da língua portuguesa. O que mais chocou foi a seguinte regra. Podem ouvir depois eu dito. Estes prefixos aí, e mais uns 4 que eu ditarei, caso eles antecedam uma palavra que se inicia com a consoante R de rato e S de sapato, o que vai acontecer? Tudo junto, porque você já sabe quando há o hífen. Tudo junto. Até aí a música salva. Só que o R e o S, vamos, serão dobrados. Dobrados. Então, esta é a regra mais chocante, esteticamente falando. Eu irei ali, ao papel, e você vai perder o medo. Olhando para mim. A palavra contra-regra. Respire antes de escrever. Contra, o prefixo não está aqui? Contra não está aqui? A palavra posterior não começa com R de rato? Então o que você vai fazer? Tudo junto? E vai fazer o que com R? Dobrar. Contra-regra, antes do acordo, nós utilizávamos o hífen. Agora, se escreve com 2 R's, tudo junto. Contra-regra. Venham comigo. Contra-regra. A palavra ultrassom. Perca o medo, vocês vão dividir com a família. Pouquíssimos fora da nossa sala conhecem a matéria. Vocês já podem dividir com todos. Até porque muitos estão aí confiando nos 4 anos. Não, vou aprender no ano que vem. Vou aprender no outro ano. Daqui a pouco não vai dar mais tempo. Ultrassom, perca o medo. Antes do acordo, vinha com o hífen. Agora, vamos. Ultra faz parte da música. Tá? Ultra. Então agora, tudo junto e com 2 S. Parabéns. Ultrassom. E a mesma coisa, ultrassonografia. Todas essas palavras estão na 5ª edição do Volpe. Não na 4ª. Não na 4ª, na 5ª. Por isso que eu acho muito legal você fazer isso aqui, ó. Acordo, para você entender o que mudou. Beleza? E há várias outras. Por exemplo, a palavra semi-secreto. Semi-secreto. A palavra semi-secreto também vai ter esta regra. Os prefixos, de modo geral, quando antecederem as consoantes R e S, avocarão a grafia conjunta com a duplicação da consoante. Então, como se escreve semi-secreto? Semi-secreto.
e várias outras. Um dado importante sobre a palavra tão pertinente a nós, contrarrazões. Olhando para mim, toda a vida você e eu escrevemos contrarrazões de um jeito. Vamos, percam o medo como escrevíamos. Com hífen. Sabag, eu fico com tanto medo que eu nem sei como eu escrevia. Não, você sabe sim. Contrarrazões nós escrevíamos com hífen. Contra não está na música? Está. E a música impõe o que hoje? Que o hífen vai acontecer. Se a palavra posterior começar com H ou idêntica vogal. Muito bem. Razões começa com R. E você já sabe como se comportar. Vamos? Tudo junto. E 2 R's. Segurem-se. Contra razões. A partir de 2013, só isso daqui. Se você quiser, até 2012, curtir o hífen decaído, você pode. A partir de 2013, só isso. Só que há um dado muito curioso aqui. Você se lembra do Volpe? Você se lembra? O Volpe registra as palavras existentes no nosso idioma. Estamos bem? Esta palavra contrarrazões nunca esteve e não está registrada no Volpe. Porque é uma palavra técnica. Os termos técnicos oriundos da linguagem médica, da linguagem científica, podem ser adotados, a eles nós aplicaremos as regras, mas isso não significa que ele seja vernáculo. Essa palavra é um neologismo. Tanto é que quando eu me refiro a ela, eu digo palavra neológica. Isso aqui não está no Volpe. Contrarrazões. A equipe de lexicografia da ABL vai saber que existe contrarrazão. Isso é coisa nossa. Assim como nós não sabemos termos da medicina. Estamos bem? E se eles forem grafados, devem ser grafados consoante as regras. Sabag? Então, contrarrazões desse jeitinho? Sim, mas não adianta procurar contrarrazões no Volpe e nem no dicionário. Por isso que seria legal você até perpetuar aí no caderno o quê? Neologismo. Neologismo, indicando que é uma palavra nova, técnica. Um neologismo técnico. Estamos bem? Agora, só mais um minutinho, porque como eu disse, nós poderíamos ficar aqui muito tempo, mas eu não vou incomodá-los mais. Há outras modificações no campo do hífen chocantes. E eu preciso revelá-las. Até escrevi um artigo há poucos dias. Eu tenho uma coluna no jornal Carta Forense. E recomendo que também vocês leiam o que eu escrevo em razão da interação que estamos criando aqui, agora, e perpetuando, no caso dos alunos que já assistem às minhas aulas. Lá eu verbalizo e eu anuncio tudo que nós estamos aqui aprendendo. O último artigo, penúltimo no caso, aliás, os 2 últimos foram sobre o acordo. O último foi sobre o verbo crer da leveira, aqueles casos, e o penúltimo, eu bolei uma espécie de uma gincana fictícia. Uma gincana em que os meus alunos elegeram as 10 mais do acordo. Então tem lá, 10º lugar, 9º, 8º, 5º. Vocês podem até ter acesso a esses artigos acessando a página da Carta Forense, do jornal, cartaforense.com.br. Você imprime lá os artigos. Estamos bem? Por que eu estou dizendo isso? Porque lá na medalha de bronze, na medalha de prata e na medalha de ouro, ou seja, as mais chocantes do acordo, eu trouxe o seguinte: como nós escrevíamos coautor antes do acordo, com hífen. Agora mudou. Coautor. Maravilha? Você vai escrever acordo. Sabag e coautora, mesma coisa. Que legal, posso já utilizar na petição? Eu já estou utilizando. Em aula, livro,
Estou utilizando. Esta chocou um pouco, não chocou? Legal. Réu e corré. Esta ganhou medalha de ouro. Foi a mais chocante na gincana fictícia. Como se escrevia corréu antes do acordo? Com hífen. Não é mesmo? Sabag, eu não escrevia, eu substituía. Você é um substituísta. Não, nós não tínhamos como utilizar outro termo. Antes do acordo, hífen. Depois, segurem-se. Segurem-se. Meus amigos câmeras, vamos lá. Expectativa. Correu. E acento agudo. Sabag, parece que ele correu. É verdade. Só que você pode escrever acordo no caderninho para mostrar aí que isso foi modificado. E a palavra corré. Vamos? Aqui. Interessante. Sabag, isso tudo está no Volpe, quinta edição? Volpe, quinta edição. Corréu e corré. Tá legal? Esta foi a medalha de ouro. Assim, da mudança estética. Agora, a medalha de prata, se eu não me equivoco aqui, foi a palavra co-herdeiro. Olhando para mim. Tudo termo nosso, né? Co-herdeiro. Será que a herança do acordo foi boa ou ruim? Co-herdeiro, como nós escrevíamos antes? Com o hífen, e herdeiro começa com qual? Com H. H. Antes. Agora, segurem-se. Segurem-se. O hífen sumiu. O H sumiu. Apresento-lhes co-herdeiro. Ô Sabag, mas não é o carneirinho? Não. Não é o tenro carneiro. Embora você possa se lembrar dele para ajudar a escrita. Lembre-se do carneirinho, cordeiro, e coloque a letra E. A vogal E. Co-herdeiro. Aqui nós temos algumas das principais modificações. Elas já estão no Volpe da quinta edição. A partir de 2013, tudo isso daí. Estamos bem? Aqui eu registrei algumas novidades. O tempo já está adiantado. Quero apenas lhes dizer o seguinte, que se vocês tiverem interesse, podem ler os artigos que eu tenho escrito. Este livro aqui, eu não falei sobre ele, até por uma questão de modéstia. Este é o livro de minha autoria sobre a nossa palestra, né? Tem o título Redação Forense, Elementos da Gramática. Este livro aqui, ele já está atualizado com um acordo e é um livro que pode ser útil no projeto nosso, porque ele é feito com cores e os recursos visuais na nossa matéria, que é um pouco árida, podem nos auxiliar aqui as cores. Tem as caixinhas, que eu trabalho com macetes, com curiosidades, e eu recomendo para vocês. É da editora Premiere, está na terceira edição, chegou ao nosso conhecimento, que até que se me permitem dizer, eu até me surpreendi quando li isso numa reportagem, que uma pessoa estava lendo esse livro e essa pessoa ela está na mídia, quase sempre aí se menciona, e eu levei assim um susto pelo caráter exótico, diferente da notícia. A pessoa é o Fernandinho Beiramar. A reportagem era sobre o seu dia a dia na prisão e ele se dedica à leitura. Uma reportagem gigante. E ele está lendo, parece que um livro a cada 2 dias. E divide com os demais detentos. E eu achei interessante porque ao final da reportagem, que foi o meu susto,
Lá se dizia que a última obra que foi adquirida era a redação forense de elementos da gramática. Mas isso é curioso, o livro não tem destinatário, todos podem ler. Bem, eu já me antecipo aqui do nosso tempo, gostei bastante de ficar com vocês, agradeço o convite que me foi mais uma vez formulado. Como eu disse, não tenho o propósito e não tive de ensinar a gramática para vocês, mas de passar um recado importante para que nós nos aproximemos do nosso idioma. Não se esqueçam de que sem curiosidade e obstinação nós não conseguiremos. Né? Como dizia Gonçalves Dias, né? A vida é um combate, né? Que os fracos abate, que os fortes, os bravos como vocês, só pode exaltar. Sejamos fortes diante desse desafio, certamente vocês vão se tornar pessoas melhores e advogados mais bem preparados. Quem quiser manter contato comigo também, há um endereço na internet, eu tenho uma equipe que tira dúvidas, são mais de 1000 acessos por dia lá na nossa página, www.professorsabag.com.br, por extenso, Professor Sabag, S-A-B-B-A-G, professorsabag.com.br. Agradeço também o carinho dos alunos que vieram aqui e a todos também que estão presentes. Muito obrigado.